Oi pessoal, aqui é a Micaela para mais uma análise de portfólio. Eu tô tendo que regravar essa análise pela segunda vez porque eu fiz um bate-papo com a Rayane, fiz até um teste de som antes, tinha dado tudo certo, e depois que eu fiz toda a conversa com ela, que eu fui verificar o vídeo, a voz dela não pegou. Então eu resolvi gravar de novo, sozinha. Vou mostrar as fotos dela, as principais dúvidas que ela me apontou, e daí eu vou mostrar para vocês como que dá para melhorar algumas coisas e tudo mais, e as principais inspirações que ela tem na fotografia, que é o que ela almeja alcançar. Então esse é o Instagram da Rayane. Ela tem um perfil já que eu considero bem artístico. Ela andou fazendo um workshop recentemente, que segundo ela abriu bastante a mente dela, fez ela melhorar bastante a questão da fotografia. Mas ela tem algumas inspirações, alguns fotógrafos que ela gosta bastante e que ela se baseia nesses fotógrafos para desenvolver o seu próprio estilo, né? E ela me falou que uma das coisas que ela mais gostou, que ela descobriu recentemente que ela gostou bastante no estilo de editar, é fazer fotos mais escuras, fotos com fundos assim mais escuros. Eu falei pra ela que assim, ó, é legal realmente fazer fotos mais escuras, eu também gosto, eu também tô começando a seguir essa tendência, mas o fato de você ter uma foto escura não quer dizer necessariamente que esse escuro tem que ser o preto, porque quando você deixa a foto muito preta, você acaba perdendo informações e fica um espaço muito grande na foto sem informação. Não necessariamente querendo dizer que isso seja errado, porque pode ser o estilo dela fazer fotos com fundo preto, mas pode de repente ser mais interessante se ela focar em fazer fotos menos expostas, né, mais escuras, mas mostrando o fundo. E para dar como exemplo, eu peguei aqui o perfil, deixa eu só abrir aqui, que eu esqueci de abrir antes, peraí. Eu gosto de mostrar o perfil da Júlia Azar como exemplo, porque as fotos dela são sempre muito escuras, mas é um escuro interessante. Observe que as fotos dela não tem aquela luz intensa como a gente vê no material de boa parte dos fotógrafos. É uma foto que ela já tem pouca exposição no momento da fotografia, e na hora de editar ela baixa mais ainda essa exposição e escurece as cores. Então, como exemplo, eu posso abrir essa foto aqui para exemplificar. Então, observa que você consegue ver os pequenos detalhes da foto, mesmo ela estando escura. Então, dá para ver que tem uma terra aqui, que tem uma grama, que tem um lago. Esse lago, ele mostra o reflexo da vegetação e tem as folhas. Então, o fato de você fazer uma foto escura não quer dizer que tem que ser preto, tá? Deixa eu ver se eu acho outro exemplo aqui. Ela tem vários exemplos, né? Deixa eu ver uma que eu gosto mais. Pegar uma foto mais escura. Essa foto aqui, ela é meio escura, assim. Observa como as cores elas estão pouco saturadas. E o fundo tá super distante. Eu acho que estava nublado nesse dia aqui. Tem até um vídeo aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Porque assim você consegue ver melhor, ó. Então, já tinha uma iluminação mais suave nesse dia, porque observa que estava meio nublado, tinha uma neblina. Isso favorece também para você ter uma foto escura. E daí ela reforça isso na edição, tá bom? Então, a minha dica para fazer fotos escuras é não necessariamente fazer com o fundo preto, e sim baixar a exposição da câmera e reforçar isso na edição, tá? Que fica mais interessante. Uma outra dúvida da Rayane é em relação à iluminação dessa primeira foto aqui. Ela acha que, não sei se vocês conseguem ver, que tem essa luzinha do lado esquerdo do garoto, do lado esquerdo da foto. E ela está incomodada, achando que a iluminação não está uniforme na foto. Mas assim, do meu ponto de vista, essa iluminação está perfeita, porque o que você tem que focar? Primeiro, a luz ela tem que ser suave na foto inteira, não apenas na pessoa que está sendo fotografada, mas na foto como um todo.
Porque às vezes você fotografa a criança numa sombra, né? E o fundo tá estourado, o fundo tá muito claro. E ali não, a luz da foto inteira, como um todo, ela tá perfeita. E esse negócio de luz e sombra, ele torna a foto ainda mais interessante. Então, eu diria para a Rayane e para quem quiser trabalhar com esse tipo de iluminação, que procure fazer mais fotos assim, mostrando, deixando mais em evidência a questão da luz e da sombra. E para exemplificar isso, para ficar mais claro, eu vou mostrar o perfil de um fotógrafo que eu já mostrei aqui no canal, eu vou mostrar de novo para reforçar isso, porque aqui talvez não dê para ver tão bem, porque é uma foto feita com um pouco de distância, mas nas fotos dele dá para ver isso melhor. Então esse é o perfil do Ali Falak do Irã. Observe a fotografia dele como tem uma parte cheia de sombras e outra parte com luz. Claro que a parte que tem a luz é uma luz suave, não é uma luz estourada. E você, para mim pelo menos, o primeiro impacto que eu tenho olhando essa foto é essa combinação do claro e do escuro. É a primeira coisa que eu vejo. E isso favorece também a mostrar a transparência do vestido. Se a foto dele fosse toda clara, não teria esse impacto da sombra. A sombra, ela ajuda a deixar a foto assim mais dramática, sabe? Ainda mais quando você equilibra com sombra e luz. Outro exemplo. Observa como essa foto, ela é escura. Então assim, não é uma foto super bonita só porque ela é escura. É uma série de coisas. E uma dessas coisas é porque ele equilibra uma iluminação dramática, alternando pontos de luz e de sombra. Então, olha como a maçã do rosto dela tá escura. No pescoço aqui, ó, também tá escuro. Desse lado direito da foto também tá escuro. E você tem pontos de luz no nariz, na boca, nos olhos, do lado direito do rosto dela. Então, isso deixa mais interessante. Começa a pensar naquelas fotos de estúdio que a gente está acostumado a ver, principalmente de foto de criança, onde se usa uma luz muito intensa. Geralmente, nesse tipo de foto, aliás, praticamente sempre, você não vê esse tipo de luz dramática, onde você tem o equilíbrio da sombra e da luz. Fica só aquela coisa super clara. Então você nunca vai ter um efeito interessante desse. Por isso que eu recomendo que você explore mais luzes e sombras. Procure locais mais escuros. Se você quiser trabalhar com luz natural, por exemplo. Vamos supor que você vai fazer uma foto em ambiente interno e você gostaria de ter uma iluminação dessa. Você pode colocar a pessoa próximo de uma janela, só usando a iluminação que vem do lado de fora, tá? E você procura posicionar a pessoa, observa no rosto da pessoa se está formando essa sombra, porque certamente vai acontecer isso, tá? E quando você fotografa em dias que tem pouca luz, como por exemplo, tempos nublados, tempos chuvosos, fica mais fácil de você ter esse efeito, porque o dia ele já está com menos luz disponível, tá bom? E daí você pode reforçar na edição esse efeito de luz e sombra. Deixa eu procurar outra aqui. Eu gosto dessa foto para dar de exemplo, porque isso está mais ainda reforçado. Observe que o lado direito da foto está bem mais escuro do que o lado esquerdo. Então, a fonte de luz está vindo aqui do lado esquerdo. Ele usa quase sempre luz natural. Eu não posso afirmar com certeza que isso é luz natural ou se é luz artificial. Me parece, na verdade, que é luz artificial, mas eu não posso ter certeza absoluta. Em todo caso, luz natural ou artificial, a luz que ele usa ela é bem suave, porque ele não quer perder essa sombra que ele gera de um lado. Então, ao invés de você colocar luz do lado esquerdo e do lado direito, você pode colocar de um único lado, de forma que forme uma sombra do outro lado. E isso você pode fazer tanto em estúdio quanto em ambiente externo, tá bom? Então, tá ótimo. Eu até sugiro que você tente fazer mais fotos de retrato, e não apenas mostrando toda a paisagem, porque quando você faz fotos mais de perto, você consegue evidenciar melhor essa questão da luz. Luz e sombra que eu acabei de mostrar, né? Deixa eu ver mais aqui. Olha como a luz aqui tá suave. Essa foto, como ela foi feita um pouco mais de perto, você consegue ver melhor o efeito da luz e da sombra. E olha, tá um fundo escuro, tá super interessante, tá uma luz super suave, tá bem legal mesmo.
coisa que ela me falou é que ela, assistindo essas análises de portfólio que eu posto aqui, eu sempre falo muito de se evitar aquele fundo muito claro com umas bolinhas brancas aparecendo. Deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo, porque ela disse que ela começou a evitar isso depois que ela assistiu algumas análises. E é interessante, assim, porque quando você aplica, você começa a ver resultado, né? E as fotos recentes dela estão bem interessantes mesmo. Não sei se essa aqui serviria de exemplo. Não. Eu vou mostrar fotos um pouco antigas minhas para exemplificar o que seria esses pontos brancos que aparecem no fundo, que às vezes não ajuda muito a foto, tá? Então, um exemplo pode ser isso aqui. Tá vendo que tem esses pontinhos de luz aqui? Não tô dizendo que seja errado ou que fique feio. Na verdade, eu até gosto dessa foto. Mas quando você tem uma luz uniforme no fundo, você evita esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa ele acaba distraindo um pouco. Então, quando a gente observa o trabalho de alguns fotógrafos fine art, você raramente vai ver esse tipo de coisa aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui onde foi que eu botei as fotos da Lena, ela é da Rússia. Então, observa as fotos dela, como você não vê esses pontos brancos. Tudo bem que alguma não aparece nem o céu, mas deixa eu ver uma que aparece. Olha só. O fundo aqui, observa como a luz está uniforme. O máximo de pontinhos claros que você vê aqui em cima. Então, a foto, ela tem uma luz uniforme, mesmo no fundo, em todas as fotografias. E isso é bem interessante de você observar para você aplicar na sua imagem, tá? Já eu, na época que eu fazia essas fotos, eu não me atentava tanto a isso. Eu me preocupava mais em deixar a criança na sombra e esquecia do fundo e acabava acontecendo isso. Então, minhas fotos antigas tem vários desses probleminhas aqui. Então, por exemplo, esse aqui é outro exemplo. Olha com esses pontos brancos. Esse ponto branco é porque não tinha árvore ali, era o céu mesmo que estava aparecendo na foto, então já não fica tão interessante, tá? Então, isso é algo a ser evitado, que ela observou e está evitando, e isso já dá pra ver nas fotos mais recentes, que elas estão mais uniformes. E claro, você vai conseguir melhorar isso a partir do momento que você planejar melhor seu ensaio, né? Porque por mais que você conheça o local onde você fotografa, se você não estuda, você não para analisar, será que esse ponto aqui onde estou acostumada a fazer foto, será que ele realmente é bom para foto? Se você não para analisar os pequenos detalhes, você vai continuar cometendo os mesmos erros, entendeu? Então, é algo a se analisar. Ela observou também que, bom, na opinião dela, que essa foto aqui ela achou, se não me engano, estava muito clara. Me corrija se eu estiver falando errado, Rayane. Mas ela achou que estava muito clara. Pra mim, a iluminação ali tá perfeita, a luz tá super suave, inclusive no fundo tá suave. Tem uns pontos de luz um pouco mais intensa aqui que dá pra observar, mas isso você pode dar uma mexidinha na edição para corrigir, tá? Outra coisa que você pode fazer é quando você vai fotografar, eu acho que eu já até mencionei isso, você baixa um pouco mais a exposição da sua câmera. Então, ao invés de você fotografar com o fotômetro lá no 0, você pode colocar mais ou menos -1. Então você faz uma foto um pouco mais escura. E daí, quando você for editar, você clareia a criança. O que você não pode fazer é quando você for fotografar, você esquecer de regular a luz, mesmo a luz que está lá atrás. Porque se você faz uma foto onde o fundo está muito claro, você vai perder informação e daí não tem edição que salve isso depois. Você pode tentar escurecer, não vai ter como, vai ficar aquele ponto estourado ali. E a mesma coisa para os pretos. Se você escurece demais na hora que você vai fotografar, baixa demais a exposição, você pode tentar clarear, você vai perder informação, vai ficar com ruído, você vai perder nitidez, enfim, vai ficar horrível. Então você tem que saber o ponto de equilíbrio. Quer fazer fotos mais escuras? Primeiro, pensa no local, se esse local está com uma luz adequada, se o fundo também está com uma luz adequada, e daí você regula a exposição para o fundo também, não só para a criança. A criança ela pode até ficar um pouco mais escura, que depois você clareia na edição, e pensa no fundo que ele não pode ficar claro demais na sua câmera, tá bom? O último ponto que nós conversamos é em relação às cores.
Como ela falou que ela descobriu que ela realmente adora essas fotos mais escuras, ela vai tentar, ela tá tentando sempre fazer fotos assim. Mas eu falei que ela poderia procurar mudar as cores também, pesquisar, fazer uma edição um pouco diferente para não ficar sempre igual. Principalmente quando você faz workshops. Então ela investe workshops para melhorar sempre a fotografia dela. E é bom tomar cuidado para que você não comece a fotografar igual a pessoa que está te ensinando. Então, se você faz workshop com uma pessoa que tem hábito de adicionar uma luz tal, e você começa também a adicionar essa luz em todas as suas fotos, você acaba perdendo um pouco a autoria, porque você meio que está imitando aquele fotógrafo. Então é bom você combinar conhecimentos para criar o seu estilo e também pesquisar coisas diferentes. Então, se ela fizer sempre as fotos com esse fundo meio preto e uma vegetação verdinha assim, vai ficar tudo muito igual. E ela pode mudar. O medo dela é de perder a autoria, quer dizer, ela começa a modificar as cores e daí quando alguém vai ver o trabalho dela, não vai reconhecer que isso é autoral, enfim, vai perder a identidade. Só que eu mencionei que para você manter a sua identidade não depende só de cor, depende de uma série de fatores e eu vou usar o trabalho de outros fotógrafos para explicar isso, porque eu acho que é uma boa maneira de vocês entenderem o que eu estou falando. Então, observe, eu vou mostrar de novo aqui o trabalho da Lena, para quem quiser seguir ela, esse é o perfil. A Lena, como é que é o trabalho dela? O que identifica o trabalho dela? Então, vou passar aqui pelas fotos. Vocês podem observar que o que tem em comum nessas fotografias? Luz suave. Ela fotografa principalmente crianças, quase sempre em ambiente externo. As roupas são vestidos normalmente, sem estampas ou com estampas super suaves. São crianças que geralmente estão brincando, poucas estão posando, mas geralmente estão brincando, então ela fotografa as crianças interagindo com animais, crianças brincando em algum parque, são poucas as que posam realmente, né? Tem fotógrafo que nem pose, nunca fotografa a criança posando, ela ainda faz algumas com algumas crianças um pouco mais velhas. E geralmente tem animais ou brincadeiras nas fotos, então essa é a identidade dela. Em relação a cores, você pode observar que a boa parte das cores das fotos, elas são variadas. Então, tem essa aqui que é marrom, essa aqui é verde, essa aqui ela editou para ficar esse tom mais avermelhado, mas acredito que a cor original era verde. E você vai passando, você vai observando que tem cores diferentes. Então, aqui tem o rosa, aqui tem outro tom de verde, um pouquinho mais saturado do que os outros que estavam aqui, ó, que eram um verde mais desaturado. E você observa que não tem sempre a mesma cor. Um dos motivos é porque ela fotografa em locais diferentes. Por quê? Ela certamente viaja dando workshops, então você vai ter locais diferentes. Quando você muda o local, geralmente você muda a cor também. Então, quando você quer ter variedade de cores, você tem que buscar locais diferentes. Se você está acostumado a fotografar, por exemplo, sempre no mesmo bosque, você vai ter sempre o mesmo fundo, sempre a mesma cor. Você pode até editar para transformar aquele verde em outro tom. Só que, ou você, para ficar natural, geralmente você dessatura o amarelo para ele ficar com um tom meio alaranjado. Só que se você faz isso em todas as fotos, também você vai ter o mesmo problema. Você vai sempre ter aquelas fotos alaranjadas. Tem um método de edição que você consegue transformar uma cor em qualquer outra cor. Por exemplo, você pode transformar o verde em amarelo, o verde em roxo. Só que daí, às vezes, não fica tão natural, né? E o trabalho acaba sendo um pouco maior. Então, o que é interessante é você, além de você estudar um pouco a edição, para ver como que você pode mexer nas cores, é também você procurar locais diferentes na sua cidade. Por mais que você ache que pode não ter, você pode ter certeza que você vai achar um lugar que você não esperava que fosse dar uma foto interessante e vai dar. Não fique procurando locais bonitos, procure locais que tenham qualidade técnica, ou seja, profundidade, que tenham preenchimento, que tenha uma luz natural, suave, enfim. Não é pela beleza que se escolhe local. Então, quando você escolhe o local, você tem cores diferentes e você consegue manter a sua autoria, porque não é só a cor que dá a sua autoria, principalmente todos os critérios que eu mencionei agora há pouco, como você contar uma história, ou seja, vamos supor que a Rayane, vou botar aqui no perfil dela,
Ela gosta de fotografar crianças no parque, ó. A maior parte das fotos dela são em parque, é uma coisa que ela gosta. Então isso já faz parte da autoria. Ela gosta de fazer fotos um pouco mais escuras e cores dessaturadas, também faz parte da autoria. Ela está evitando roupas com estampas, isso também faz parte da autoria. Então é tudo isso combinado que identifica o trabalho do fotógrafo e não necessariamente a cor. Então não fique limitando o seu trabalho a fazer sempre o verde e o preto na mesma foto, porque isso vai acabar te limitando, tá? Eu não sei se eu cheguei a esquecer de falar alguma coisa que foi abordado, mas acho que o ponto principal foi esse. Uma das principais referências dela para foto de gestante, eu vou compartilhar aqui, caso alguém queira se inspirar. É esse perfil aqui. É um perfil que, a meu modo de ver, apesar de ser uma conta de uma brasileira, ela parece bastante com o estilo de fotografia das americanas, que é bem diferente do estilo das europeias. Então, é um tipo de roupa diferente, a composição é diferente, se usa mais essas roupas esvoaçantes, enquanto que nas europeias é mais discreto. Aqui é uma americana, então ó, tem um padrão parecido, um perfil parecido com da brasileira, enquanto que das europeias, deixa eu ver se eu pego aqui, não... essa conta aqui é da Helena mais criança, mas deixa eu ver se eu acho uma foto de uma adulta aqui. Só para comparar, para você ver como o estilo das europeias é diferente. Então, olha, é um negócio mais simples, né? Sem tanta extravagância. Eu me baseio mais no trabalho das europeias, eu acho que tem muito mais a ver com o meu estilo. É um negócio assim, mais com cara de pintura. E é mais sutil, o tipo de roupa é mais sutil. Enquanto que o das americanas são tons um pouco mais saturados, as roupas são mais extravagantes, tem mais aquele negócio de ter roupa esvoaçante, aí tem mais acessório, maquiagem mais pesada, enfim, é um estilo bem diferente, ou então é uma roupa assim mais rodada, mais com cara de princesa, então esse é o estilo das americanas. Então segue aí esses perfis para te inspirar e quem sabe te ajudar a seguir teu próprio estilo. E a análise de hoje foi essa. Quem quiser ter uma análise também, é só me mandar um e-mail, que tá aí na descrição do vídeo. E até a próxima. Obrigada por assistir.